Cada vez mais nós somos convidados a sermos prestadores de serviços horistas, empreendedores e atuar por projetos com carga horária predefinida e duração predefinida. Cada vez mais nós, e aí somados àquele processo todo de virtualização e trabalho remoto que eu comentei, vamos ser convidados a termos relações profissionais com várias empresas e não apenas uma. Hoje a gente está percebendo as pessoas com a sensação de estarem perdidas, alguns atordoados, muitos não sabem o que fazer, as pessoas não estão sabendo exatamente como sair essa tensão, essa pressão, essa dificuldade, essa coisa da gente não saber o dia de amanhã e ao mesmo tempo um incômodo constante que tem aí permeado os nossos pensamentos. Eu converso com muitas pessoas me procuram e sempre buscam entender um pouquinho esse cenário, entender basicamente o que é que podem fazer, qual é a tendência que está acontecendo e ao mesmo tempo como é que pode se posicionar. É muito comum, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas é muito comum a maioria dos profissionais de empresas privadas hoje estarem buscando mudar. É muito comum. Eu fiz uma enquete no LinkedIn esses dias e fiz uma pergunta simples. Você sempre fez a mesma coisa ou você em algum momento já mudou de área ou profissão em algum momento de sua trajetória profissional? 85% das respostas foram de que as pessoas já mudaram ou pretendem mudar de carreira, pretendem mudar de área, pretendem mudar de profissão. Então ficou nítido para mim, ficou muito claro de que isso é uma realidade para a grande maioria dos profissionais. As pessoas querem efetivamente buscar uma nova área, querem buscar uma nova atuação profissional, mas não sabem como. Nós fomos condicionados a fazer escolhas profissionais muito levadas, né, pelo efeito manada. Então, o que todo mundo faz, geralmente a gente também fazia aquele modelo industrial de estudar, fazer a nossa faculdadezinha, escolher uma profissão e seguir a vida com ela, mesmo que não fosse satisfatório, mesmo que não fosse aquilo que a gente essencialmente sentia necessidade e ao mesmo tempo afinidade. Mas era aquilo que dava dinheiro, aquilo que garantia sobrevivência, aquilo que efetivamente fomos seguindo, né? Fomos empurrando com a barriga. E aí chega em ciclos de mais ou menos 7 a 10 anos, a gente fica naquele incômodo repensando, faz sentido, não faz sentido, é isso mesmo que eu quero? E eu, no meu exemplo pessoal, eu passava por crises, 2 crises por ano. Tati está aqui de prova, está aqui na live. Eu passava por 2 crises todos os anos. Que crises eram essas? Crise de que qual o caminho que eu quero escolher. Quando é que essas crises aconteciam? Basicamente, aconteciam em todo Réveillon, todo Ano Novo e todo aniversário. E como era cíclico, já sabia mais ou menos como é que eu me comportava e era desesperador, que a gente tinha sempre aquela ideia de que assim, pô, mas o que eu estou fazendo não está me satisfazendo, e então o que é que eu quero fazer que vai me satisfazer? Sempre isso, né? A sensação de que é, algo tinha que ser diferente e que até aquele momento ali não era. Então, pessoal, só para relembrar aí, essa live vai ficar 24 horas no IGTV e depois eu vou colocar no YouTube. Eu já coloquei o segundo episódio lá no YouTube. Esse é o nosso 12º episódio dessa nossa sequência de lives que eu chamei de achados. São os nossos achados aí, efetivamente. Depois, aos pouquinhos, eu estou colocando lá no YouTube. Para quem não é, ainda não conhece nossa dinâmica, perguntas podem acontecer a qualquer momento. Eu vou inserindo aqui na nossa discussão. Ao mesmo tempo, eu vou estar sempre olhando aqui para o lado, porque é onde eu pego aqui o meu roteiro. Eu não gosto de sair do roteiro, eu gosto de estar sempre consultando. Então, retornando aqui, né, para o que eu estava falando, hoje a crise não é. A minha crise pessoal, a Karen está perguntando qual é a crise de hoje. A minha crise, tem uns 2 anos que eu deixei de ter essa crise. Né? Deixei de me perguntar efetivamente o que é que eu queria fazer, porque aos poucos eu comecei a fazer efetivamente o que eu queria. E cada vez mais eu me senti, dentro da minha perspectiva, tendendo mais a seguir uma linha de
educação, né? Um setor que eu já trabalho há 8 anos, mas cada vez mais o lado educador falando mais alto e o lado gestor ficando um pouquinho de lado. Então, cada vez mais eu fui percebendo que eu estava no lugar certo, mas fazendo uma coisa que não me dava tanto prazer. E hoje, o Carreira Acelerada nasceu disso. O que eu estou fazendo hoje é fruto dessas reflexões. Então, eu já venho fazendo há um tempo, desde o ano passado, e tenho ficado bem satisfeito. Eu já tinha chegado a essa conclusão há alguns anos atrás. Então, é trabalhar com educação efetivamente. Mas isso é Saulo, né? Isso sou eu. E assim surgiu Carreira Acelerada. Mas para cada um tem uma motivação, para cada um tem seus questionamentos. Fato é que eu comecei a perceber que eu estava no caminho certo a partir do momento que essas crises, né, pararam de acontecer. Quando eu parei de me perguntar o que é que eu realmente queria fazer. Então, é, esse é o primeiro ponto da nossa live de hoje. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Que é agora em tempos de pandemia, eu percebo que as pessoas estão num processo de negação muito grande, né? Entraram num ciclo de negação e estão nadando muito contra a maré. O que é que significa isso? Significa que um momento hoje pede muita tranquilidade, muita serenidade nossa. E existe um fato que foge ao nosso controle, que é uma crise, uma pandemia em escala mundial, que nos coloca numa situação de vulnerabilidade que simplesmente não há o que fazer. Não há o que fazer. Só que a gente está tentando ainda ter as rédeas, ter o controle, sabe, ditar o que precisa ser feito, e aí a gente está fazendo muita força, a gente está fazendo muito esforço para fazer uma mudança, e essa mudança não acontece, isso está elevando a nossa ansiedade, a gente está num profundo processo de conflito interno, né, porque percebe que precisa fazer alguma coisa, mas não sabe que coisa é essa. É, e aí isso está piorando a situação e está bloqueando muito a nossa visão sobre a coisa. Então, o que é que eu tenho percebido? E o que eu tenho conversado muito com as pessoas que têm buscado? Pare de remar contra a maré. Pare de negar o momento. E pare de achar que você tem algum controle sobre esse processo. Esse processo a gente tem que passar. Esse processo da pandemia a gente precisa passar. Isso não é algo que a gente tem a condição de se blindar. Não tem como se blindar agora, né? Quem está numa situação mais tranquila, mais sossegada agora é porque se blindou lá atrás. Mas quem não fez, né, basicamente não construiu essas bases, infelizmente não tem o que fazer. Precisa passar pelo processo. Então, falando muito francamente, falando muito claramente, com todo mundo que me acompanha já sabe como é que funciona a linguagem do Carreira Acelerada, é o seguinte: não há nada que você possa fazer, pare de ficar lutando contra isso. Os que serão demitidos, que foram demitidos, compreendam que não é por uma questão de competência ou incompetência, simplesmente acontece, né? É maior do que a gente. E aqueles que ainda estão num processo de instabilidade grande, entenda que você pode ser demitido, isso pode vir a acontecer, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu já fui demitido algumas vezes, eu já fiquei alguns meses desempregado, eu já passei necessidade, eu já tive que viver de favor, eu já tive de contar com o apoio de pessoas queridas, eu já tive que recomeçar várias vezes, eu já tive que ganhar bem menos do que eu ganhava. E deu tudo certo, está tudo bem. Ninguém vai morrer por causa disso. Mas a gente sabe que são desafios, mas são desafios essencialmente emocionais, né? São desafios que têm muito mais a ver com a postura que a gente assume diante de algo como isso e, ao mesmo tempo, aquela coisa da gente assumir que existe, que está acontecendo, que é um processo que exija muita maturidade e muita estabilidade emocional, né? E entender que é assim, objetivamente, o que é que eu vou fazer agora? É isso, né? Então, o primeiro passo é aceite. O primeiro passo é, você não tem controle sobre isso, aceite o processo, você não está sozinho nessa onda, né? No mundo todo nós temos milhões e milhões e milhões de desempregados nesse momento e ainda teremos muito mais, e ainda teremos muita crise, isso tudo vai acontecer e está tudo bem, todos nós vamos passar por isso, e uma coisa é certa, isso vai passar, né? Isso vai passar.
nós só precisamos sobreviver até a normalidade. Nós só precisamos sobreviver até estarmos novamente numa condição mais ou menos normal, mas com contextos diferentes. Cabe a cada um de nós agora repensar, e a nossa live hoje é para isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho nos nossos comentários, acho importante, a sua percepção sobre o que vem em seguida, né? E eu vou falar nesse segundo momento sobre liberdade, né? Não existe nada mais difícil, não existe absolutamente nada mais difícil do que ser livre. As pessoas vivem querendo ter liberdade e têm uma dificuldade imensa de compreender que já são livres para fazer escolhas, embora não percebam. E uma vez que são convidadas a tomar decisões sobre os próprios destinos, acabam se perdendo completamente. Nós fomos educados e nós viemos de condições e contextos em que as pessoas diziam para a gente o que fazer, né? E a gente via sempre modelos de sucesso, né? Modelos, seja na televisão, seja no cinema, seja dentro de casa, seja com amigos, daquilo que a gente enxergava como modelo, um padrão de ser bem-sucedido. E nós nunca fomos convidados a decidir efetivamente o que a gente queria. Poucos foram poucos de nós tomaram decisões de carreira que fossem decisões pouco convencionais. A grande maioria tomou decisões mais ou menos dentro da caixinha. E aí é muito difícil você ser livre para escolher seus caminhos, né? Então, o que eu tenho para dizer hoje para vocês, nesse momento, é o seguinte: pela primeira vez na história dessa geração, nós somos livres para decidir. Pela primeira vez nessa geração, nós temos a possibilidade de definir o que é que a gente quer, efetivamente, do ponto de vista profissional. E uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que eu converso sobre esse tipo de tema é: se você tivesse todo o dinheiro do mundo, se você tivesse todo o tempo do mundo, se você tivesse toda a saúde do mundo, se você tivesse toda a liberdade do mundo, o que é que você escolheria fazer profissionalmente? De novo, se você tivesse todo o tempo, todo o dinheiro, toda a saúde, toda a liberdade do mundo, o que é que você escolheria fazer profissionalmente? Por que eu estou enfatizando profissionalmente? Porque muita gente responde que quer estar na praia, né, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então não é esse o objetivo da reflexão. O objetivo é: o que é que você escolheria fazer profissionalmente se você não tivesse nenhuma amarra, se você não tivesse absolutamente nada atrapalhando você, se não tivesse absolutamente nada que lhe impedisse de tomar uma decisão dessa natureza do ponto de vista profissional. Se você tivesse todo o tempo do mundo, você faria uma outra graduação, você empreenderia, você buscaria uma outra capacitação, você buscaria o mercado de trabalho, você faria concurso público, você montaria um negócio, você ia fazer um MBA, o que você faria? Coloca aqui no comentário para a gente ouvir. Se você tivesse todo o tempo do mundo, todo o dinheiro do mundo, toda a liberdade do mundo, toda a saúde do mundo, qual seria a sua escolha profissional? Então, lidar com a liberdade é o grande desafio que a gente tem, né? Liberdade para escolher os nossos caminhos profissionais, livres de neuras, livres daquela coisa de que a gente precisa necessariamente ter alguma referência ou modelo, né? Aí André está colocando aqui, ó: se eu fosse mais jovem, talvez nova graduação. E aí eu aproveito para justamente colocar assim: por que essa coisa do mais jovem é algo que lhe impede, né? Porque essa crença de que a gente não pode fazer uma nova graduação em razão da idade se atrapalha em quê, né? Hoje já só pegando o exemplo, na verdade, hoje as pessoas já fazem mais de uma graduação. Eu já falei aqui na live sobre isso, sobre a coisa da gente fazer outras graduações. Não significa necessariamente abandonar a profissão que a gente já tem, mas a gente pode sim aproveitar e complementar a nossa formação. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem algumas pessoas algumas vezes, há pouco tempo eu fiz um post sobre isso, né? Um cara que trabalhou comigo, já tinha lá seus 55 anos mais ou menos no banco, isso em 2007, cara, pô, resolveu fazer medicina, velho. O cara já era psicanalista, mas trabalhava em carreira corporativa, na multinacional, aposentou, foi fazer medicina, e aí depois da medicina, ele
já estava fazendo a residência dele em psiquiatria, e hoje ele já deve ter aí, pô, em 2007, já tem uns 13 anos isso, você imagina. Um cara tinha uns 55, deve estar com 68 anos aí e está atuando na área de psiquiatria, né? Marinês está falando aqui, agradeço imensamente a Saulo por estar fazendo filosofia aí, ó. Marinês, a gente teve um papo no direct sobre isso, sobre essa questão de assim, o que é que está lhe incomodando na sua carreira? Eu fiz essa pergunta, o que é que está lhe incomodando na sua carreira? Se você pudesse elencar aí uma única coisa que está lhe incomodando, o que é que você faria? O que é que você diria, né? Antônio está dizendo aqui, eu tive colegas acima dos 70 fazendo direito. O próprio Antônio, que está aí com a Rita, Antônio, pô, é técnico de segurança do trabalho, já tem aí mais ou menos minha faixa etária, esses 40 e poucos anos, e decidiu aí fazer o quê? Direito, como técnico de segurança do trabalho, seguiu uma nova carreira. E aí, pô, passou pela OAB, tá fazendo aquele processo todo, Antônio. Peço licença aqui, Marinês e Antônio, para dar esses exemplos que eu acho muito legal, né? Eu acho que a gente tem que dar esses exemplos para mostrar para as pessoas que efetivamente não existe isso. Tati está aqui, minha esposa, está também aí formando no curso de medicina. Tati, pô, foi formada em Direito, 10 anos depois resolveu fazer medicina. E aí está tudo certo. Algumas pessoas decidiram abandonar as suas formações originais e começar novamente, né? Claro que são decisões de longo prazo. Outras pessoas decidiram complementar a sua formação original. Então, eu acho que é super importante a gente ter esse olhar. É possível sim fazer de uma forma diferente. Karen está colocando aqui, ó, André Luiz Maciel Almeida, assiste o documentário Quanto Tempo o Tempo Tem. Bacana, show de bola. Marinês reforçando aqui. Então é muito isso. Procure sempre observar que esse tipo de decisão só depende de você. O que é que você quer fazer de hoje em diante? Para trás não tem o que fazer, a gente não tem como voltar atrás, mas daqui para frente, pô, a gente consegue fazer muita coisa. Então, tragam essa coisa de você ser livre para fazer o que você quiser. Então, uma reflexão que eu quero que vocês saiam daqui hoje, para quem estiver anotando, não deixe de pegar essa não, é que assim, ó, o desafio de ser livre é o grande lance, o desafio de ser livre. Karen falando aí, ó, fiz dança, depois fiz ADM, depois fiz moda, agora estou no setor de alimentação. Show, show, é isso aí. Então, o nosso bate-papo hoje é justamente para a gente começar a entender que ser livre é um grande desafio. Mas na medida em que a gente assume que não tem nada, nem absolutamente ninguém, que limite a nossa capacidade de tomar decisão sobre aquilo que a gente quer fazer, que a gente está afim de fazer, que a gente não precisa nascer de novo para fazer, pô, a gente assume as rédeas, vai lá e faz, né? Vai lá e faz. Eu trabalhei 6 anos em banco, depois trabalhei alguns anos com consultoria, trabalhei com poder público, até cair na área de educação. Demorei algum tempo para compreender esse meu lado na área de educação. Fiz meus 8 anos na educação, foram 8 anos como gestor educacional e fui professor também, mas até eu chegar à conclusão, já escrevi livro e tal, mas até eu chegar à visão de que, né, a percepção de que eu queria efetivamente trabalhar com conhecimento como educador e não como gestor, demorou muito tempo. Mas esse ativo fica, esse ativo pode ser utilizado, né? Você não precisa romper com tudo aquilo que você construiu. Você pode pegar o que você construiu sim e utilizar efetivamente como ativo. Eu, por exemplo, estou falando sobre carreira, né? Minha temática é sobre carreira, mas a minha função, digamos assim, é de educador. Então, cada um tem a sua. E aí eu vou trazer para vocês 3 tendências agora. 3 tendências que estão acontecendo nesse cenário de pandemia e são tendências que são mais ou menos, né, previsíveis, porque estão sendo faladas amplamente, mas eu acredito que se a gente resumir e compreender bem cada uma dessas tendências, a gente começa a colocar um olhar diferente sobre o que vem pela frente e como a gente pode utilizar essas tendências como referência para as oportunidades que a gente pode aproveitar. E a tendência número 1 chama-se, basicamente, trabalho remoto mais virtualização. O que eu quero dizer com isso? Hoje está claro, né, tá claro que o trabalho remoto está começando a ser bem visto e está começando a ser aceito. Então as pessoas estão trabalhando remotamente porque não podem
né? Não poderiam efetivamente quase todo mundo sair de casa. Então, o trabalho remoto e as relações virtuais cada vez mais estão ganhando força. Isso, gente, apesar de parecer uma necessidade de adaptação e um modismo, efetivamente, tem gente que aposta que isso não vai durar. Eu afirmo aqui hoje que existe uma forte tendência de perpetuação desse formato, né, de trabalho remoto e de virtualização das relações, por um motivo simples e que para mim ficou claro desde o início. As empresas perceberam, tomaram gostinho de trabalhar com estruturas enxutas e com custos baixos, né? Então, isso é irreversível, né? A grande variável é essa. Os grandes empresários perceberam que esse formato dá dinheiro, esse formato tem custo reduzido, esse formato dá resultado, esse formato efetivamente faz com que o retorno sobre o investimento deles e o custo operacional deles seja muito mais baixo, desde que eles tenham uma metodologia de gestão de pessoas e de gestão de resultados que funcione, né? E isso envolve, inclusive, condições de trabalho, estrutura, treinamento, liderança, desapego de algumas coisas. Mas o fato é, agora que as empresas provaram esse gostinho, esqueça que elas não vão voltar atrás. Você não vai ter um movimento contrário. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque os gestores querem reduzir os seus custos e querem ampliar suas margens. Isso é natural em qualquer empresa, em qualquer negócio. É por esse motivo que simplesmente vai ser inconcebível voltarmos amplamente ao formato antigo de se trabalhar, em que você tinha lá 8 horas por dia, durante 5, 6 dias por semana, 44 horas semanais, você confinado no escritório, e achar que é esse o novo formato de trabalho. Não vai ser mais assim, né, em grande parte das empresas. E as empresas que não assumirem isso vão quebrar, porque os concorrentes vão fazer, né? É claro que você tem um ou outro caso em que as pessoas andam de uma forma diferente, por exemplo, ramo de supermercado, enfim. Mas assim, por exemplo, aqui a Rita e o Antônio estão colocando que Itaú e Bradesco já estão buscando isso aí. Uma série de empresas já estão falando publicamente que vão estender permanentemente, né, estão implantando permanentemente o home office. Isso é fato. Então, é o que eu estou falando. Agora que a galera sentiu o gostinho, ninguém volta atrás, não. Não volta atrás. E isso é uma grande oportunidade para a gente. E um grande desafio ao mesmo tempo. Como trabalhar virtualmente, como trabalhar remotamente, como ser produtivo nessas condições. Isso vai gerar uma mudança cultural muito grande para todos nós. Por quê? Porque a partir de agora, as nossas residências, as nossas casas, vão precisar ter um escritório, né? E o fato da gente precisar ter um local de trabalho dentro de casa é completamente diferente de tudo aquilo que a gente viveu nas nossas trajetórias profissionais, nossos pais e nossos avós. Não se tinha essa coisa de você ter um espaço profissional isolado, bem estruturado dentro de casa, internets boas, você vai deixar de pagar a internet de R$ 100, vai começar a pagar a internet de 200, de R$ 300. Isso vai acontecer. Talvez com ajuda de custo, talvez não. Taxa está colocando aqui. Até o Banco do Brasil, que é super engessado, já está revendo. Realmente, o Banco do Brasil não é conhecido por boas práticas de gestão, né? E está revendo. Por quê? Porque, velho, você não vai ter um concorrente que tem um custo operacional. Vou dar um exemplo, um custo operacional muito menor que o seu, uma margem muito maior que a sua, porque efetivamente você vai perder investimentos, né? Os investidores vão correr basicamente para as empresas que têm a melhor margem, o melhor retorno sobre o investimento. Você tem, por exemplo, o Nubank, revolucionando o modelo de negócio do mercado bancário mundial. O que o Nubank faz é referência mundial, né? E é uma empresa brasileira, um unicórnio brasileiro, com mais de US$ 1 bilhão de valorização de mercado, de marca e tudo. Aliás, eu acho que ela já é várias e várias vezes isso aí, né? Já está com alguns dígitos a mais. E o Nubank hoje eles conseguem ter iniciativas que são invejáveis pelos concorrentes. Então a galera está imitando eles, porque os velhos bancos pesados, convencionais, simplesmente pararam num tempo e não quiseram fazer
uma virtualização efetiva. E eu vim no mercado bancário, eu trabalhei em multinacional no segmento financeiro, e eu sei efetivamente que tipo de projeto era feito e que tipo de projeto não era feito porque era caro demais, né? Mas uma coisa era certa, os bancos nunca primaram por uma inovação do seu modelo de negócios. E as fintechs vieram para destruir, né, destruir completamente tudo aquilo que se tinha como concebível enquanto modelo de negócio do segmento bancário. Então, gente, é isso aí, ó, nada será como antes, ou a gente aproveita essa onda e entende como é que a gente tira proveito disso, ou a gente vai ficar querendo uma oportunidade profissional que nos dê o formato tradicional e não vai achar, vai ficar ansioso, vai ficar frustrado e, infelizmente, não vai achar. A segunda tendência, talvez seja uma das grandes tendências do novo momento. E isso, uma revista chamada Você S.A., que foi iniciada, eu não sei nem se a Você S.A. está ativa em sua versão impressa, mas online está. A Você S.A., ela, se eu não me engano, é do Grupo Abril, surgiu em 1999, com uma parada que era assim, era um mote simples, Você S.A., né? E era para quem tem ambição. Começou assim, era uma revista sobre carreira. E a Você S.A. ela tinha um mote que falava o seguinte: você, a partir de agora, começa a se olhar, se enxergar como que eles diziam que era o Eu SA. Ou seja, você é o seu negócio. Você, enquanto pessoa física, precisa se comportar como pessoa jurídica. Isso, a Você S.A. trabalhou durante muitos anos e depois essa coisa foi meio dissipando e hoje fala-se pouco, porque dentro do meio da gestão de pessoas já está mais ou menos pacificado, mas isso não virou realidade no mercado nacional, né? Só que agora a coisa está mudando de figura. O que é que está tramitando aí, né? O Paulo Guedes já vem falando sobre um novo formato de relação, de vínculo trabalhista, baseado em carga horária, baseado em horas, como tem nos Estados Unidos, o pagamento, a remuneração em horas, e aí tirando encargos de FGTS, de INSS, vai dar a possibilidade dos trabalhadores se tornarem efetivamente prestadores de serviços e terem vínculos empregatícios pagos por hora, né? E aí com toda a questão, todo o aparato jurídico também acontecendo. Bom, existem pessoas que são a favor, existem pessoas que são contra, o fato que é tendência, é por isso que eu estou trazendo aqui. Cada vez mais nós somos convidados a sermos prestadores de serviços horistas, empreendedores e atuar por projetos com carga horária predefinida e duração predefinida. Então perceba, cada vez mais nós, e aí somados a aquele processo todo de virtualização e trabalho remoto que eu comentei, vamos ser convidados a termos relações profissionais com várias empresas e não apenas uma. Cada vez mais aquele modelo de freelancer vai tomar conta das nossas relações profissionais. Então, a gente vai ter um vínculo com uma empresa de 20 horas durante 3 meses, um vínculo com a outra empresa vai ser de 10 horas durante um mês, aí um vínculo com a terceira, é muito um pouquinho mais, é muito comum, se vocês perceberem os editais da Unicef, da ONU, você tem editais que são projetos de consultoria temporários, né, com carga horária específica, mas que no caso desses organismos internacionais, eles são muito mais de dedicação exclusiva, mas são temporários. Então, cada vez mais, esse formato vai tomar conta das relações. É o formato do Eu SA, né, em que você passa a ser um prestador de serviço profissional, né, que você começa a se enxergar como efetivamente um empreendedor, ainda que você não tenha necessariamente uma empresa, né, você cada vez mais é visto e se comporta como empreendedor. As relações cada vez mais vão ser relações baseadas em carga horária definida e tempo definido, cada vez mais por projetos. Isso tende a acontecer e com multivínculos, né, com vários vínculos profissionais. Essa é a segunda tendência que eu tenho enxergado aí com muita clareza, que as relações profissionais precisam de um aparato de legislação. A pandemia trouxe efetivamente um convite para as empresas se reinventarem e os profissionais agora estão começando a também perceber que precisam compreender essas tendências para que possam assumir posturas diferentes daqui para frente.
Essa é a segunda tendência que eu entendo que vai permear as relações de trabalho, especialmente na carreira corporativa tradicional. É claro que existem outras carreiras específicas, mas percebam, por exemplo, uma relação de professor-instituição de ensino num formato como esse, né? No EAD isso já acontece, quando você pega o professor conteudista ele é contratado para produzir o conteúdo para uma disciplina específica e com prazo específico de entrega, por exemplo. Então ele vai gravar as aulas, ele vai produzir o conteúdo. Você tem também pessoas que estão ali por trás, um design instrucional, você tem pessoas ali por trás que efetivamente vão criar os roteiros, você tem cameraman, você tem essa galera toda que vai fazer o EAD efetivamente acontecer. É um formato que já existe na educação à distância, que você contrata em regime de autônomo, né, e paga por RPA, ou você tem uma contratação por regime PJ, você contrata um professor para fazer um projeto pedagógico de um curso, você contrata uma empresa para fazer o processo regulatório junto com o MEC, enfim, você já tem isso permeando a educação, mas a relação do professor que entra na sala de aula para dar aula ainda é no modelo convencional, com legislação própria, inclusive, porque é uma atividade especial, é um vínculo especial. Então, assim, são coisas que já têm alguns sinais de que estão mudando e que a gente precisa compreender para não ficar sofrendo porque não encontra oportunidades de trabalho convencionais, né? Então, nunca mais nós vamos ter aquela coisa de trabalhar de 8 às 18, né, 8 horas por dia, 5, 6 vezes por semana. Isso nunca mais vai acontecer, nunca mais. Então, não esperem ficar procurando emprego nesse formato, né? E principalmente pelo seguinte, a gente passa por um momento realmente diferente, as pessoas estão com grande dificuldade de conseguir emprego, e eu que venho de um cenário extremamente desafiador, eu tive claro para mim, por exemplo, o segmento do ensino superior, que é onde eu já venho trabalhando há bastante tempo, ele está passando por um processo de implosão absurda, porque já passava por isso lá atrás e hoje passa por algo muito mais violento. As faculdades estão com a mão na cabeça, porque primeiro as pessoas já estavam na dúvida se realmente queriam fazer graduação para determinadas áreas. E, né, segundo, você vai passar por um outro processo agora de que as pessoas vão querer outras habilidades e competências que as faculdades hoje não têm condição de dar. Primeiro, porque o MEC não estimula e não regulamenta nesse formato. Segundo, porque as faculdades não conversam com o mercado como deveriam conversar. E terceiro, que você tem outras formas de chegar a esse desenvolvimento de competências que está claro que o mercado já vem demandando. Profissões específicas têm demandas específicas, como medicina, engenharia, né? Mas tecnologia, por exemplo, gestão, já está indo por outro caminho. Mas o fato é que a gente cada vez mais não tem mais como ficar com o currículo debaixo do braço, batendo de porta em porta e achando que vai conseguir emprego assim. Não vai. Quem tiver essa perspectiva vai ficar desempregado e, como é de praxe aqui, a gente fala a verdade nua e crua do que a gente entende como olhar. Isso é minha opinião, né? Não é verdade absoluta, mas é minha opinião. Eu acho que a gente precisa ter uma conversa honesta sobre tudo isso. Tininha está falando aqui sobre não aguento mais formato remoto, porque a atividade também é difícil você fazer remotamente, né? Tininha trabalha com Pilates, trabalha com essa área de fitness e saúde, então realmente exige um contato mais de perto. Não é para todo mundo que vai ter essa mudança toda. Não é para toda e qualquer atividade, mas várias atividades vão passar por isso também. A terceira tendência, gente, lembrando, eu falei primeiro sobre trabalho remoto e virtualização, a segunda tendência é sobre os multivínculos e o EOSA, e a terceira tendência que eu percebo é uma tendência das pessoas e das empresas terem uma predisposição muito maior para a inovação. O que significa isso? Ninguém mais quer passar por isso. Nenhuma empresa quer passar por uma possibilidade de ser surpreendida com uma crise dessa proporção. Nunca mais. Então, ninguém mais vai se permitir não ter um plano de continuidade de negócios, um plano de contingência, algo estruturado para que
a gente possa efetivamente ter alternativas. Então, o processo de inovação é um processo que efetivamente traz uma reinvenção muito forte, muito forte, né? Porque não se inova se você não muda antes a cultura organizacional. Você precisa quebrar muitas crenças, né? Muitas crenças limitantes para que você possa inovar, né? Então, a tendência natural é que as empresas estejam muito mais, assumam posturas de estímulo à inovação muito maiores. Então, perceba, a gente não vai ter mais longos vínculos, não vai ter mais aquele vínculo carregado de 8 horas, 40 horas, 44 horas semanais, isso não vai acontecer, né? E cada vez mais você tem trabalhos temporários, trabalhos part-time, e que você vai construindo a sua renda com diferentes atividades, e podem ser atividades assim completamente diferentes uma da outra, né? Não necessariamente a gente vai ter que ter atividades da mesma natureza. É como você está em determinado turno atuando como chefe de cozinha e no outro turno trabalhando como organizador de casa, entendeu? Então, e no terceiro turno você vai ser web designer, enfim. Não necessariamente você está fazendo as mesmas atividades, você pode estar fazendo, complementando sua renda e construindo isso aí em diferentes áreas. E cada vez mais as empresas vão estar demandando desses profissionais esse tipo de atuação muito mais propositiva, muito mais solucionadora e muito mais num formato projetizado. Cada vez mais, gente, a gente percebe que as pessoas vão precisar ter um novo modelo mental, cada vez mais. Então, quanto mais a gente aceitar isso e compreender esse momento e enxergar como oportunidade, melhor, porque a gente não fica sofrendo, se antecipa ao processo. Aquilo que a gente já sabe, a gente já sabe. A gente não precisa aprender a trabalhar com o modelo convencional, porque a gente sempre fez isso. O que a gente precisa aprender agora é uma nova forma, um novo formato. É isso que a gente precisa efetivamente fazer. Então, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo se faz sentido para vocês isso que eu estou colocando, se faz sentido para vocês essas tendências, essas 3 tendências que eu trouxe hoje para vocês. E enquanto vocês estão aqui, né, com essa provocação, eu queria lembrar aí, fazer uma chamada para que a gente possa ingressar no grupo Encarreirados. Nós estamos com o grupo Encarreirados, está vinculado ao Carreira Acelerada, que é um grupo mais informal, é um grupo de discussão que a gente tem no WhatsApp e tem também no Facebook. Tem gente que curte mais Facebook, tem gente que curte mais WhatsApp. Então, para quem tiver afim de fazer parte do nosso grupo de discussão, a gente discute coisas dessa natureza todos os dias que a gente está trazendo aqui na live. É mais descontraído, é mais leve. Então, o link está lá na bio, não deixem de entrar, que está bem legal. Tem muita gente que está aqui na live hoje que faz parte já do grupo. Beleza? Escreve aqui nos nossos comentários se faz sentido isso, se vocês têm percebido esse movimento ou não, se realmente, na opinião de vocês, veio para ficar ou não veio para ficar, e aquilo que a gente precisa efetivamente fazer a respeito. Já falei sobre as tendências, eu vou falar agora sobre 3 competências essenciais. 3 competências que eu compreendo que são fundamentais para que a gente possa aproveitar esse novo momento, né? E independente da área que a gente trabalhe, é necessário que a gente compreenda a importância disso. A primeira competência é basicamente o seguinte: nós precisamos aprender a vender. Mas antes da gente aprender a vender, a gente precisa na verdade, desaprender tudo aquilo que a gente acha que sabe o que é vendas, né? A gente precisa desaprender, desconstruir essa crença que a gente tem do que significa vender, né? E basicamente, todos nós temos, em algum grau, aquela coisa de que vender é ficar, primeiro, forçando a barra, pedindo favor, empurrando o produto e fazendo com que você seja malquisto entre as pessoas que você se relaciona. E vender não tem nada a ver com isso, não tem absolutamente nada a ver com isso. Infelizmente, nós temos péssimos vendedores aí que trazem essa coisa de ficar oferecendo o que a pessoa não quer, né? Então, vender não necessariamente é você ficar fazendo ofertas indesejadas o tempo inteiro. Vender é se relacionar. E essa é uma competência excepcional e essencial. Todos os grandes realizadores da humanidade, todos os grandes realizadores da humanidade são ou foram, em algum momento, grandes vendedores.
E não pensem só do ponto de vista convencional, não. Eu vou deixar falar de exemplos aqui pouco convencionais. Por exemplo, Jesus Cristo, né? Um grande vendedor. Ele vendeu, ele demonstrou, através de sua própria atuação, de seu próprio exemplo, aquela ideia que ele estava vendendo, aquela ideologia que está ali por trás, aquela proposta que ele tinha. Não foi à toa que conquistou tantos seguidores. É claro que reservados aqui as crenças de cada um. Só estou trazendo uma figura, né, histórica que é conhecida e respeitada mundialmente. Moisés, a mesma coisa. Você acha que foi fácil tirar lá os judeus, né, o povo hebreu, daquele momento lá em que eles estavam na escravidão do Egito, depois de 400 anos, e falar, vamos ficar 40 anos no deserto, vai ser de boas, vai ser tranquilo, vamos lá que a gente vai gostar. Então, historicamente é dito que muitos dos hebreus não queriam mudar de vida e sair da escravidão, não. Nem todos os hebreus sofriam maus tratos, mas Moisés foi um cara que realmente utilizou de habilidades que são habilidades de venda, de convencimento, de persuasão, que efetivamente fizeram a diferença. O cara trouxe uma multidão aí atrás dele. Você pega Gandhi, Mahatma Gandhi, e chega a enxergar, para quem já assistiu aquele filme Gandhi, que é espetacular, espetacular, recomendo, procure aí o filme Gandhi, o, o grande líder indiano, através do seu próprio exemplo, toda a sua filosofia de não violência, convenceu grande parte da população indiana a fazer gestos simbólicos, a caminhada para o sal e efetivamente romper. Os caras tomavam porrada e aí iam para o final da fila para esperar a vez para tomar porrada novamente. Né? Os caras simplesmente rasgaram suas roupas e começaram a produzir as suas próprias roupas para poder boicotar a indústria de tecidos inglesa. E isso sem levantar a mão contra ninguém, sem brigar, sem ir para as armas, nada disso. Uma manifestação pacífica que gerou a independência de um país, né, basicamente pela atitude, pela liderança de Gandhi. Então Mahatma Gandhi simplesmente era um grande vendedor. Ele era um cara que era um vendedor de sonhos, era um cara que era um vendedor de ideologia, era um cara que era um vendedor de ideias, era um cara que contagiou através de técnicas de vendas, mesmo que ele não soubesse disso. Né? Você pega Nelson Mandela, a mesma coisa, um grande vendedor, um grande realizador. Você pega os grandes empresários, os bilionários do mundo aí, são grandes vendedores. Dá um exemplo, Flávio Augusto, que hoje é uma das grandes referências que a gente tem hoje de empreendedorismo do Brasil, é Flávio Augusto, do Geração de Valor, né? O cara que foi o fundador do WhatsApp e comprou lá o Orlando City, nos Estados Unidos, o clube de futebol. E aí você vê um grande vendedor, um cara que montou uma potência de um curso de inglês aí com mais de 400 unidades sem saber falar inglês. A gente teve um caso aqui na Bahia do fundador do UEC, esqueci o nome dele, que era um dos grandes cursos da Bahia, talvez uma das maiores referências junto com a QB. O cara no começo, quando ele montou o curso de inglês, ele não falava inglês, né? Mas era um grande vendedor. Então, quanto antes a gente compreende que vender nada mais é do que persuadir, e que você tem muitas maneiras de fazer isso sem sofrer com o processo, né, e sem ficar pedindo favor para cada um e etc., você começa a perceber que se você está num cenário de multivínculos e do eu SA que eu comentei, em que você tem que basicamente, né, barganhar oportunidades em diversos lugares, você precisa da competência de vendas. E quanto antes você desenvolver, né, essa mudança de mindset para essa direção, melhor. Melhor você aproveita as oportunidades, porque elas vão acontecer. E se você não aproveitar elas, você pode ter certeza que outras pessoas aproveitarão. É uma grande competência, precisamos levar a sério daqui para frente. Eu recomendo firmemente que você coloque aí na sua agenda desenvolver habilidades e técnicas de vendas e de persuasão, que vai ser de grande valia daqui para frente para você. Segunda competência, você precisa do básico de análise de dados e de linguagem de programação. Tininha está falando que travou aí, travou lá. Travou para mais alguém aí, gente? Será que foi só lá? Para mim está correndo aqui normal. Escreve aqui para mim se está ok ou se travou aí para vocês, porque a conexão para mim parece legal. E aí eu não consigo saber
se está ok ou se não está ok. Escreve aqui para mim se está travado, só para que eu tenha essa referência aí. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui. Ok? Beleza, vamos lá então. Então, a segunda competência diz respeito à análise de dados, o tal do Big Data e linguagem de programação. A gente precisa disso, tá? Quando a gente começa a entender que a gente está em um cenário em que análise de dados é uma coisa estratégica, né? Basta ver o que o Facebook faz. O negócio do Facebook são dados. Ele vende o acesso aos nossos dados. Né? Basicamente é isso que o Facebook faz para os anunciantes. Mas ao mesmo tempo, obrigado gente pelo feedback, ao mesmo tempo eles não entregam a confidencialidade dos nossos dados. Ele mantém os dados confidenciais, mas ele vende o acesso à experiência de consumo que nós podemos proporcionar a partir do algoritmo do Facebook. Então ele gera uma experiência para a gente como usuário e gera um acesso para o anunciante, e isso é efetivamente algo diferenciado. Nós precisamos entender de análise de dados, nós precisamos entender de Big Data, nós precisamos entender como o comportamento de consumo acontece, de empresas, de pessoas físicas e tudo mais, porque cada vez mais nós precisamos ser empreendedores, independente do tipo de vínculo. A gente tem na cabeça que empreendedor é o empresário que tem ali seu negócio físico, e não é. Basicamente, empreendedorismo é comportamento. Não tem nada a ver com ser ou não ser empresário. Então coloquem isso também na agenda de vocês. É cada vez mais necessário desenvolver essa habilidade de análise de dados, de comportamento de consumo, de estatísticas, de números. Para quem ainda não tem, é importante. E duas coisas que são muito importantes também. Cada vez mais a estratégia de conteúdo tem se tornado forte. Então, cada vez mais é importante que a gente tenha um mínimo de compreensão de design, de web design, de design gráfico mínimo. Né? Para isso, para quem não conhece, tem o Canva. O Canva é uma ferramenta gratuita, super fácil de usar em formato web. Então, pesquisa lá no Google Canva, que vocês vão ver, muito, muito funcional, muito dedutível também. Para quem não sabe nada de design, tem milhares de templates, né, para diferentes formatos, é muito legal mesmo. E eu basicamente não sabia muito sobre design, e o Canva me ajudou muito. E linguagem simples de HTML. Basicamente é você saber o básico do básico do básico de uma linguagem de programação usual, que é o HTML, que toda a página na internet usa HTML. Eu não sei nada sobre linguagem de programação. A única linguagem que eu sei mais ou menos é HTML. E o HTML, que é a linguagem que é utilizada nos sites, é suficiente para quase tudo que eu preciso fazer. O pouco que eu aprendi na época que eu tinha blog. Então, basicamente, essa parte de análise de dados, essa parte de linguagens básicas, coisa boba de programação, que é HTML, mais o Big Data, mais um pouquinho de design, são estratégias, são ferramentas, são competências que vão ajudar muito nesse novo formato de empregabilidade, esse novo formato de você ter acesso às oportunidades, porque você cada vez mais precisa se representar, precisa ter um formato profissional de apresentação. Né? Então a melhor maneira que você tem é esse caminho aqui. Eu considero realmente estratégico. A terceira competência, e a última competência que eu queria trazer aqui, é a capacidade que a gente precisa ter de gestão de resultados. Então perceba, eu trouxe as três tendências, estou trazendo três competências. Competência 1, vendas, e desconstruir tudo que a gente acha que sabe sobre vendas. Competência 2, dados e programação, né? Uma coisa um pouco mais técnica, mas de forma superficial mesmo. Né? E a competência 3, a gestão de resultados. E essa gestão de resultados basicamente é o seguinte: a gente precisa aprender a fazer análise de resultados financeiros e não financeiros. Essa linguagem dos números é fundamental para o que a gente precisa fazer. E, ao mesmo tempo, um método para atingir resultados. Essa é a linguagem das empresas, essa é a linguagem dos negócios, essa é a linguagem que todo mundo utiliza. Né? Essa coisa da gente odiar a meta é uma coisa que não faz sentido nenhum. Né? Basicamente, o que a gente precisa é aprender a fazer, saber fazer e não negar. E tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, tem um sentido claro. É o caminho para a empregabilidade.
Caminho para a empregabilidade é esse que eu estou falando aqui para vocês pela minha experiência. Então não adianta ficar falando assim, tapar o sol com eu odeio vender, eu não gosto de meta, eu odeio meta. Sabe onde é que você vai parar com essas negações? Você vai ficar desempregado. É isso. Você não vai ter acesso às oportunidades. O que eu estou dizendo para vocês é, o caminho das pedras é esse. É esse o caminho. É assim que vocês vão ter a possibilidade de serem ouvidos, a possibilidade de se posicionarem, a possibilidade de discutir de igual para igual com qualquer pessoa. Então, pare de negar que gosta ou não gosta disso e comece a perceber que isso aqui faz parte do jogo para que você possa, aí sim, através dessas ferramentas, fazer o que você gosta de fazer. Né? A gente precisa aprender determinadas competências que, mesmo que a gente não goste, são fundamentais para a gente ter acesso. E isso, daqui a pouco, começa a ficar mais fluido. Né? O aprendizado é mais difícil, mas depois que você aprende, acabou. Né? Ninguém começa a andar de bicicleta de boas. Né? Galera botando aqui, entendendo vinhos, até hippie tem meta. É isso aí, até hippie tem meta, pô. Tem que vender as pulseirinhas. Então, é basicamente isso. A gente precisa ter também um método para atingimento de resultados. Como é que você efetivamente sabe bater meta? Como é que efetivamente você transforma um número em algo realizável, em algo que você efetivamente sai de um ponto A e vai para um ponto B? Como é que você faz isso acontecer? Então, é basicamente o que a gente precisa desenvolver em termos de competência. E a conclusão de tudo isso, gente, é o seguinte: esse momento é um momento que é inevitável, esse momento é um momento de pandemia, é um momento em que a gente já está nele, né? E é também, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade para quem souber surfar nessa onda, para quem souber perceber que só precisa mudar um pouquinho, né? Só um pouquinho a direção, e efetivamente saber administrar as emoções. Né? Eu acho que efetivamente, se você souber ter inteligência emocional, se você tiver uma boa gestão das suas emoções, da ansiedade, e partir para o abraço, partir para o que precisa ser feito, meter a mão na massa, desenvolver o que precisa ser desenvolvido, aprender a lidar com a liberdade, né, efetivamente, garantir que vai ter uma postura diferente daqui para frente, e assumir isso como um compromisso pessoal com você, você aproveita essa oportunidade demais. E isso tem data para acabar. Isso vai passar. O que a gente precisa é sobreviver até lá e aproveitar esse momento efetivamente para dar essa virada. A gente não tem que ficar sofrendo mais com isso, não. Parar com esse negócio de que, ai meu Deus, o mundo vai acabar e tal, tal, tal. Gente, o que está acontecendo, está acontecendo. O que é que você pode fazer a respeito? É basicamente isso. Então vai lá e faz, e para com esse negócio de ficar sofrendo. Né? Desempregada, pô, mas eu estou desempregado, pô, uma cacetada de gente está desempregada. É isso mesmo, é difícil. Mas vai passar. Ninguém fica desempregado pro resto da vida, não, gente. Quem quer trabalhar, trabalha. Com remuneração ou sem remuneração. Quem quer trabalhar, trabalha. Vai lá e faz. Então, basicamente, é o grande desafio que a gente tem, mas ao mesmo tempo é o que eu recomendo. E aí, esse momento nosso é um momento de grande oportunidade, é um momento de grande necessidade de se reinventar, quebrar crenças e criar coragem. Agora, ninguém vai fazer isso por você, vai lá e faz. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. A gente está faltando 1 minuto e meio para encerrar a nossa live. Eu queria que vocês tivessem aí um cuidado especial com esse momento de quarentena que a gente está vivendo, esse momento de pandemia. Ainda é um momento de ficar em casa, gente. Ainda é um momento da gente se cuidar. Quem puder, né, efetivamente ficar em casa, fique em casa. Eu acho que a gente ainda não está num momento de normalidade. As pessoas estão indo querendo voltar para a normalidade da vida porque acham que as coisas estão melhorando. Não, ainda não estão melhorando. A gente ainda não entrou nessa fase de uma curva estável ou descendente. A nossa curva de contágios ainda é ascendente, as mortes ainda estão acontecendo e a gente precisa se cuidar sim, levar isso a sério sim, para que a gente possa sair mais suave do que entrou nessa crise e nessa grande crise de saúde, crise sanitária, e ao mesmo tempo o que vem em seguida depende muito da nossa postura. Então eu queria agradecer a cada um de vocês por estar aqui
com a gente, foi muito legal. Toda quarta-feira, 19 horas, deixa na agenda do celular e esse vídeo vai ficar durante 24 horas disponível lá no IGTV, no feed do Instagram, e depois eu vou colocar lá no YouTube. Então, quem tiver a fim de seguir lá no YouTube, o link está lá na bio. Brigadão, gente, obrigado mesmo pelas congratulações, né, pelo meu aniversário, e até a próxima quarta. Beijão!